Bora, bora, nação tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no Central. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho de notificações, participa aqui comigo, porque tu sabe que a tua participação é sempre fundamental aqui com a gente, beleza? Gurizada, vamos falar neste conteúdo sobre uma proposta que o Grêmio fez ao STJD para colocar um ponto final nesta história Renato Reinaldo e esta possível punição que poderá vir aí num provável julgamento que deve acontecer nos próximos dias. Vocês lembram de todo aquele imbróglio que aconteceu naquele confronto contra o Santos? Reinaldo foi expulso, acabou fazendo sinais de que o árbitro estaria roubando do Grêmio, Renato a mesma coisa, e os dois acabaram sendo denunciados no STJD por conta de estarem ferindo o artigo 243-F, que diz sobre ofensa e honra. O que torna mais grave ainda o fato desta acusação é que ela foi feita diretamente para a arbitragem. Vamos falar sobre isso a partir de agora aqui no nosso Central, então te inscreve, deixa o teu like, participa comigo, porque tu sabe que a tua participação é sempre fundamental. Beleza, gurizada? Bom, vocês já estão a par da situação que eu acabei de falar para vocês. Na última quinta-feira estava marcado o julgamento, né? Essa audiência que teria esse ponto final nessa situação, porque dali não tem mais o que recorrer, mas ela foi retirada da pauta, não teve uma justificativa e até o momento não foi marcado um novo dia para acontecer esse julgamento. Só que o que acontece? O Grêmio começou a se mexer. O Grêmio viu que poderia ser perigoso perder o Renato por muito tempo e mais perigoso ainda perder Reinaldo por muito tempo, porque o Grêmio não tem uma peça para a lateral esquerda. O Cuiabano ainda está voltando de lesão e vamos supor que este julgamento seja marcado para essa semana e o Reinaldo, que, vamos lá, é reincidente nessas questões, poderia pegar um gancho mais pesado, o Grêmio teria que jogar com o Fábio improvisado ou com um dos meninos pela lateral esquerda, e isso poderia comprometer a questão da vaga na Libertadores do ano que vem. Então o Grêmio começa a se mexer. E o Grêmio fez ofereceu um acordo ao STJD. É um acordo de transação penal. É isso, esse é o nome chamado. Na prática, o que seria isso? O Grêmio pede para o STJD estipular uma multa considerável, vamos dizer assim, ao clube, e em troca não levar a julgamento o caso dos dois. Lembrando, em setembro, a quarta comissão disciplinar implicou uma pena mínima de 4 jogos, tanto ao Renato quanto ao Reinaldo, tá? O Grêmio achou muito pesada esta pena e por isso recorreu. E desde então iria ser marcado para a semana Grenal esse julgamento final do STJD, mas como o Grêmio poderia perder Renato e Reinaldo pro Grenal, pediu o adiamento foi feito para quinta-feira que passou, só que foi retirado da pauta e não houve uma justificativa e agora espera uma nova data. Por isso o Grêmio já começa a se mexer e tenta fazer esse acordo com o STJD, que até o momento não se pronunciou. É um acordo que é difícil do STJD aceitar, tá? Eu acredito que seja bem difícil, justamente pelo caso do Reinaldo. O Reinaldo, ele tem algum histórico já de punições. No último jogo contra o Atlético Paranaense, a expulsão dele, o pessoal já começa a se mexer porque ele deve ser denunciado por conta dessa expulsão, tá? Então, o Reinaldo, ele tem sim um histórico no STJD. Diferente do Renato. O Renato não tem. O Renato é réu primário. O Renato, ele errou, ele feriu o artigo, mas pode pegar uma pena mais leve, vamos dizer assim, uma pena de um jogo, por exemplo. Se pegar de um jogo, o Renato já cumpriu, porque ele ficou de fora do confronto contra o Cruzeiro. Ele levou um cartão vermelho, foi expulso, então ele ficou de fora, que seria o próximo jogo contra o Cruzeiro depois do Santos. Então, se ele pegar um jogo, ele já cumpriu. E o Renato, sendo réu primário, ele admitiu o erro na coletiva após o jogo, isso facilitaria pro lado dele. Agora pro lado do Reinaldo, já fica mais difícil. E é esse o medo do Grêmio, que
acabe levando, que o STJD acabe levando em conta o lado do Reinaldo e acabe nessa história o Renato também entrando nesse problemão aí também, tá? O julgamento final, como eu disse para vocês, seria na última quinta-feira, foi adiado, não tem uma nova data marcada, não se pronunciou ainda o STJD. Claro que se eles aceitarem o acordo, acaba ali. Eles estipulam uma pena, uma multa, o Grêmio paga e acabou a história. Agora, se eles não aceitarem, aí vem uma nova data, os dois vão ser julgados. Se pegarem mais de um jogo, terão que cumprir. E aí tem mais a questão de multa e tudo mais. Tudo isso engloba essa pena. Então, essa é a tentativa do Grêmio. Se livrar desse problema, porque quanto mais se arrastar, pode ser que perca nas semanas decisivas, vamos dizer assim, do campeonato, que o campeonato toda rodada é decisiva, mas a parte final promete ainda mais, porque tá muito embolado aquela questão ali da zona da Libertadores, e faltam só 11 rodadas para terminar o campeonato. Então, esse é o medo do Grêmio. Beleza, gurizada? Te inscreve no canal, deixa o teu like, valeu!